Olá, vamos lembrar produto notável. Vamos falar hoje sobre produto notável. Vamos lembrar primeiro a propriedade distributiva, ok? Então, eu tenho aqui 2 vezes raiz quadrada de 6 mais 4. Então, aqui, observe que tem o 2, depois tem parênteses, não tem sinal nenhum. Quando não tem sinal nenhum, é vezes. Então, eu estou multiplicando esse 2 pelo que está aqui dentro da raiz, ou dentro dos parênteses. Então, eu vou multiplicar 2 vezes a raiz de 6 e 2 vezes a raiz de 4. Então, eu vou distribuir essa multiplicação. Então, na hora vai ficar o seguinte: 2 vezes raiz de 6, o 2 é um fator, e a raiz de 6 está raiz. Então, esse está fora e esse está dentro da raiz. Então, um fica fora e o outro dentro. Então, fica 2 raiz de 6. E agora, eu multiplico 2 vezes 4, que dá 8. O mais eu repito, porque são todos positivos. Se tivesse algum sinal negativo, faria o jogo dos sinais. Então, aqui eu já terminei a distribuição dessa expressão aqui. Então, o que é que eu vou fazer? Ok? Então, voltando aqui, nós temos essa operação. Lembra que aquela outra operação a gente diminuía, a parte do meio diminuía. Então, dava zero. Então, é só fazer 2, elimina aqui a raiz quadrada, né? O índice com expoente, fica o 5. E 2 elevado a 2, 4, que vai dar 1. Então, aqui eu vou ter um produto notável, que é o quadrado, o produto da soma pela diferença de dois termos, e você responde dessa forma. Então, perceba que aqui eliminamos as raízes, e eu tenho um número racional, né, um número sem raiz. Ok? 5 menos 4 vai dar 1. O que acontece? Vamos ver esse outro exemplo. Eu tenho aqui, perceba que os termos são iguais, raiz quadrada de 7, 3. Só muda o que? O sinal. Eu tenho um produto da soma pela diferença de dois termos. Só que a diferença vem primeiro e a soma vem depois. Não tem problema. Um é soma, outro é diferença. Soma e essa é a diferença. Então, como é que eu resolvo? Quadrado do primeiro. Então, o primeiro é 7, raiz quadrada de 7, então fica raiz quadrada de 7 elevado a 2, menos o quadrado do segundo, 3 elevado a 2. Aqui eu corto, fica o 7, e 3 elevado a 2 dá 9. Então, eu eliminei aqui a raiz. 7 menos 9 é igual a menos 2. Certo? Vamos lembrar agora com sinais iguais. Se os sinais forem iguais, a gente vai fazer o quê? Multiplicar, ó. Raiz quadrada de 5 vezes a raiz quadrada de 5, que é raiz quadrada de 5 ao quadrado. Raiz quadrada de 5 vezes 2. Como é tudo positivo, vai dar tudo mais. Um é raiz, outro é fator, um fica fora e outro dentro. Então, fica 2 raiz de 5 mais... Aí, multiplica agora esse pelos 2, né? Então, 2 vezes raiz de 5 dá 2 raiz de 5, mais 2 vezes 2, que é 2 elevado a 2, ou 4, já poderia colocar direto. O que acontece? Aqui eu tenho, elimino, então fica o 5. Aqui eu tenho 2 de 2 raiz de 5, não é isso? 2 valores de 2 raiz de 5. Então, aqui, se eu tenho uma raiz de 5, eu posso somar, porque os radicandos são iguais. Os radicais são iguais, olha. Então, eu vou somar aqui o 2 com o 2, que vai dar 4. E eu repito a raiz de 5, porque eu tenho dois valores iguais, olha. 2 raiz de 5 e 2 raiz de 5. Então, eu tenho 4 raiz de 5. E 2 elevado a 2 dá 4. Se você observar, esse aqui eu posso depois somar isso aqui, 5 mais 4, que dá 9, e repetir essa raiz, que não dá para somar com esse, porque esse aqui tem raiz e esse não tem. Por isso que a gente só soma esses dois aqui, que tem as raízes iguais. Esse aqui não tem raiz, não dá para somar com esse. Então, eu vou somar esse com este cá. Então, 9 mais 4 raiz de 5, também não dá para somar, porque esse não tem raiz. Esse tem e esse não. Ok? Então, vamos lá. Então, se você observar, eu tenho um produto notável, que é o quadrado da soma de dois termos, certo? Quadrado da soma de dois termos. Aqui, ó. Raiz de 5 mais 2 vezes raiz de 5 mais 2. Quando eu tenho assim, 3 vezes 3, eu tenho dois números 3. Então, eu posso colocar o 3 elevado
a 2. Então, o quadrado do 3, porque são dois 3 iguais. Aqui, claro que 3 são iguais, né? Mas aí, no caso, como mostrando que a expressão aqui são duas expressões iguais. Não muda nada. Então, eu tenho um produto aqui, não é isso? De duas somas. Então, eu posso colocar isso ao quadrado, porque são dois iguais. Então, raiz... Aí, como são dois valores, eu coloco entre raízes. Então, ou entre parênteses. Eu vou ter a raiz quadrada de 5 mais a 2 elevado a 2. Ou seja, eu tenho um quadrado, aqui o quadrado, da soma, aqui, de dois termos. Um termo, outro termo, dois termos. Como é que eu resolvo? Eu vou pegar o quadrado do primeiro, que é o primeiro termo, raiz de 5. Então, eu vou colocar a raiz de 5 ao quadrado, aqui, ó. Quadrado do primeiro, essa parte aqui. Mais, olha aqui, duas vezes, aqui, duas vezes, o produto, vezes é produto, do primeiro termo, que é o primeiro termo aqui, primeiro termo, pelo segundo, que é o segundo termo, 2, mais, ó, mais aqui, o quadrado do segundo termo, que é essa parte aqui. Então, eu vou ter aqui, eliminando, vai dar o 5, mais 2 raiz de 5 não dá 2 raiz de 5, 2 raiz de 5 vezes 2 dá 4 raiz de 5. E 2 elevado a 2 dá 4. Então, aqui agora é só somar, são semelhantes, 5 mais 4, e repetir o 4 raiz de 5, e vai dar 9 mais 4 raiz de 5. Se você observar, é igual a outra parte que nós fizemos. Olha aqui, usando a propriedade distributiva.